nosso convidado de hoje certamente já faz parte da memória de muita gente, viu? Gente pequena e gente grande também. Isso porque ele é um excelente contador de histórias, é ator, escritor, palestrante e grande incentivador da leitura. Eu estou falando do querido Paulo Fernandes. Paulo, bem-vindo aqui ao Pra Você. Que alegria poder conversar de novo e saber um pouco da sua história, né? Você que já esteve com a gente em outros programas aqui na casa. Bem-vindo. Obrigado, Síria. Obrigado a todas as pessoas que estão assistindo. Uma grande alegria estar aqui novamente com você, Síria. Já conversei outras vezes, né, no programa aí com você. E hoje aqui para falar um pouquinho da minha história de vida, para conversar um pouquinho aí com os telespectadores, né, para que a gente se conheça um pouco melhor e falar da importância da memória, de como é bom ser mineiro. Pois é, Paulo, você que conta tantas histórias por aí, alegra tantas pessoas com as suas histórias, chama atenção, né, também para o aprendizado. Hoje a gente quer conhecer um pouco da sua história. Primeiro eu quero saber onde que foi que você nasceu, como que foi sua infância aí com a sua família. Conta um pouco pra gente disso. Conta, eu vou começar me apresentando e vou me emendar nisso que você me pediu. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Henrique Fernandes. Eu sou neto de Dona Maura e seu Beirute, de Dona Ruth e seu Inácio. Sou filho da Dona Vani e do seu João Bosco. Sou irmão do Carlos, do João, da Regina e da Ivana. Sou tio da Carolina, do Rafael, da Luna, do Arthur, do Henrique, tio avô do Pedro, pai do João e do Antônio. Nasci em Belo Horizonte, em 29/7/1969. Passei a minha infância na Cidade Nova, depois morei no centro, depois moramos no bairro Sion, hoje eu moro no bairro Padre Eustáquio. A minha infância, as minhas melhores memórias são indo para Araçuaí, que é de onde é a minha família, no Vale de Quitionha. Tanto meu pai quanto minha mãe são lá de Araçuaí, né? E as melhores memórias da minha infância são exatamente chegando na casa da minha avó materna e do meu avô materno, a dona Maura e seu Beirute. Mas é uma casa que me traz boas memórias, porque ali eu subia no pé de manga, Ah, que eu pegava delícia. carambola no pé, né? Tinha pé de amora, tinha pitanga, tinha laranja, tinha Tinha cerola, primos também para brincar, para correr tinha na meus rua. primos quando ia, né? Quando ia, a família é muito grande, sabe, Síria? Minha mãe tem 9 irmãos e irmãs, né? Então, assim, muitos primos, muitas primas. E além disso, né? Meu avô que levava para a roça, me ensinou a andar a cavalo. A gente nadava no Rio Jequitinhonha, no Rio Araçuaí, né? Brincava na praça lá em Araçuaí. Tinha uma pessoa, tinha um rapaz lá em Araçuaí chamado Bigudo. Bigudo era personagem folclórico de Araçuaí, e Bigudo era pequenininho, baixinho, barrigudinho, usava uma roupinha com suspensório, né? Já era um homem mais velho, e ele tinha uma espingardinha de pau e uma espadinha de pau. E a grande brincadeira das crianças com Bigudo era gritar assim: Ô Bigudo barrigudo! E quando a gente gritava, Bigudo saía correndo atrás da gente. Quando a gente não gritava, ele vinha cutucar a gente para a gente gritar, porque era grande diversão ali. E a meninada corria na praça, né? Na praça lá em Araçuaí, na Praça da Matriz, em frente à Igreja da Matriz. Ou seja, E a gente. lembranças que ficaram na sua memória. E ele é um personagem que Exatamente. marcou a sua infância, né? Muito, muito, muito. Agora, tem alguém que você se lembra que contava histórias para você, que você prestava atenção quando a pessoa falava, que aquilo te tocava, te chamava atenção e que você decidiu seguir essa pessoa, né? Foi uma inspiração para você? Então, eu costumo dizer que acho que talvez a minha grande inspiração seja minha mãe e as minhas tias irmãs da minha mãe. Por quê? A minha mãe é professora aposentada. E quando minha mãe dava aula, ela tinha que levar eu e minha irmã com ela para a escola. A gente ficava sentado no fundo da sala, minha mãe dando aula. Então eu vi minha mãe dando aula. Minha mãe sempre contou as histórias, né, que ela vivenciou na infância para os meus sobrinhos, né? As irmãs da minha mãe sempre conversaram muito, contando casos. Eu sempre gostei de escutar, sempre. Eu sempre gostei de ficar ali escutando os casos. Eu tenho uma tia, que é irmã do meu pai, que tem 92 anos, e a minha tia Nelly,
ela conta muito caos. Quando ela vai almoçar na casa dos meus pais, né? Minha mãe sempre falava que minha avó Ruth, a mãe do meu pai, ela falava assim que a melhor sobremesa depois de um almoço era um bom bate-papo. E isso é muito comum na casa da minha mãe e do meu pai, né? Principalmente quando minha tia está lá, a irmã do meu pai, que tem 92 anos, eles conversam muito, contando casos da época deles de Araçuaí. E eu gosto muito de escutar. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, Ciri, vou mostrar para todo mundo. Olha, eu estou Uhum. tirando isso aqui. Isso aqui é um caderninho que tem aproximadamente uns 88 anos. Isso foi do meu avô Beruti, que Uhum. era, o nome dele era Edson, mas era conhecido como Beruti. E o Beruti foi porque conta minha mãe que uma vez uma moça falou assim que ele era tão lindo que parecia Beirute, a capital do Líbano. E ficou. Todo mundo Esse chamava ele de Beirute. Beirute, meu avô é Beirute, E o ninguém que que chamava ele de tem nesse Edson. caderninho aí que você está mostrando pra Então, gente? isso aqui, tem até uns rasgadinhos, porque esse caderninho tem mais de 85 anos. Meu avô anotou aqui o nascimento de cada um dos filhos, como que foi, Olha o dia só. que foi, o horário que foi. Tem aqui contas dele, de quem devia ele, quem ele devia, quem ele pagou, quem tinha que pagar ele. Isso aqui é um caderninho que minha mãe estava com minha tia. Minha tia falou: vou jogar fora. Você quer? Aí falou: não quer, não quer. Minha mãe falou: eu sei quem vai querer. E aí ela me deu esse E caderninho. parou nas mãos Porque certas mesmo, né? parou nas mãos certas. Porque eu tenho realmente eu tenho assim, quando eu me apresento, que eu falo tudo isso que eu falei lá atrás, eu sou filho, sou neto, sou Aham. irmão, eu estou fazendo uma referência à minha ancestralidade, à minha família, né, à memória. Para mim isso é muito importante, né? Eu sou um narrador de histórias, eu trabalho com memória. Então é importante eu tentar resgatar a minha memória, e o principal é resgatar a minha memória dos ancestrais, né, da minha família, entender quem eu sou, de onde eu vim, por que, que eu sou assim, por que, que eu tenho determinadas atitudes. E a gente só entende isso quando a gente consegue se reconectar à nossa ancestralidade, Sim, que é entender toda a exatamente o que nossa eu tento história, né? fazer. Uhum. Exatamente, Cira, exatamente. Agora, já no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais da sua história, da sua arte de contar história. Quero saber o que, que você gosta de ler também. Mas agora eu quero Tá. falar de coisas gostosas, da nossa culinária mineira. O que, que você mais gosta, hein? Lá de Araçuaí, por exemplo, já que você tem ótimas lembranças de lá. Tem Ah, algum prato especial que você não esquece ou está sempre presente ali na sua mesa? então, tem algumas coisas. De comida, eu adoro um frango com quiabo, mas quiabo com baba. Adoro, Isso é uma adoro, adoro, guerra, né? Tem adoro. gente que ama o quiabo com muita baba e tem gente que É, detesta a baba do quiabo, né? exatamente. Um franguinho caipira, porque eu lembro da minha avó fazendo uns franguinhos caipira, um ovinho frito na hora, ovinho pegado ali direto da galinha, colocou, que é diferente desse ovo de granja, né? É, e adoro, adoro o doce de leite de Araçuaí. Para mim, é o melhor doce de leite do mundo. Eu falo assim, eu vou em alguns lugares, eu falo: você tem doce de leite de Araçuaí? E aí não tem. Então eu tenho que mandar buscar, porque para mim é o melhor doce de leite que tem. Porque minha avó fazia, a minha mãe fazia, minhas tias faziam, minha mãe conta como elas faziam os doces no tacho, naqueles tachos, né, com aquela colher grandona, e ficava rodando no tacho. E eu me lembro que lá na casa da minha avó tinha um fogão a lenha e tinha uma pedra enorme de mármore, e fazia pé de moleque, colocava em cima desse mármore, né? E o tacho, quando sobrava, pegava e falava assim com a gente, com os meninos que estavam, todo mundo, né? Vocês podem rapar o Ah, a melhor tacho. parte. Eu também tive isso na minha infância. Que delícia, né? Não São é? memórias Gostoso afetivas. demais. Excelente. E aí o gosto também já é maravilhoso e tudo contribui para que a É. gente goste bastante, né? Paulo, queria saber um pouco como que começou essa história de contar histórias por aí, alegrar a vida da criançada, dos adultos também. Inclusive, eu soube que você é formado em teatro. A sua formação é teatral, né? Também, também. Então, Síria, minha sobrinha mais velha, Carolina, ela está com 34 anos, acho que é 34 ou 35. E eu já contava história para ela, né? Quando ela era pequena, eu lia para ela, contava história, mas sem muita pretensão. Eu comecei a fazer teatro em 1990. Na verdade, em 1989 eu fiz um curso livre, em 1990 eu fui fazer um curso de extensão no teatro universitário com o Fernando Limoeiro, e um com o Antônio Catá, um curso de maquiagem. E
o Fernando Limoeiro disse para mim assim: vem fazer a prova do TU, vem fazer aqui, vem estudar com a gente. E eu fiz e iniciei o teatro em 91. E eu gosto de dizer assim: eu já contava essas histórias para minha sobrinha, contava para minhas primas menorzinhas também, né? Gostava de contar, gostava de brincar. Mas assim, a contação de história de forma mesmo assim que eu assumi, acho que foi a partir do momento que eu entrei para o teatro, porque o teatro, o ator, ele conta histórias no palco, né? O que que a gente faz quando a gente monta uma peça de Shakespeare? A gente está contando uma história. O que que você faz quando você monta uma peça de Plínio Marcos, de Nelson Rodrigues? Você está contando uma história. Não da forma como, por exemplo, um contador de histórias. Você está contando uma história que foi ali encenada, tem um cenário, tem um figurino. Diferente de eu chegar do jeito que eu estou aqui e contar uma história. Mas é também contar histórias. E aí, eu comecei, já no teatro universitário, ter esse contato, né, direto com o palco, e comecei a trabalhar junto com um amigo, Zé Antônio do Carmo, que hoje mora lá em São Paulo. A gente começou a fazer animação de festa infantil. Aí a gente vestia de palhaço, usava perna de pau, fazia brincadeiras, contava história. E aí eu comecei a contar histórias. Então, nesse período, lá no início dos anos 90. Uhum. E eu só me vi, assim, eu só entendi a dimensão do que eu fazia, eu participando de uma colônia de férias. Um certo dia, um coordenador da colônia falou assim: Paulo, faltou uma das pessoas, eu coordenava a colônia também, né? E aí ele falou: ó, faltou, você tem que ir lá na turma, lá, as meninas de 4, 5 anos, deve ter uns 60 crianças, tem que fazer alguma coisa, vai lá contar uma história. Eu falei: mas eu não preparei nada. Não, vai lá, conta lá. Eu entrei, 60 crianças de 4, 5 anos. Falei, cara, eu olhei para aquele tanto de menino e Meu menina, Deus, o que que eu vou fazer aqui, pensei né? assim, eu não preparei nada, eu inventei uma história na hora e perguntei para eles assim: quem aqui gosta de história que tem susto? Aí todo mundo levantou a mão. Quem aqui quer tomar um susto? Todo mundo aí. Quem quer tomar dois? Quem quer tomar três sustos? Todo mundo, E a três sustos, criançada claro. adora, né? E aí eu criei uma história na hora. E uma história que, assim, se for pensar, é muito sem pé na cabeça, mas a criançada, a criança, a criança nessa idade, eu tenho um filho de 6 anos e um de 15. Né? A criança nessa idade, 4, 5, 6 anos, até os 6 anos, ela embarca em tudo que você propõe para ela. Ela entra Ela, dentro ela, daquele mundo ali, né? exatamente. E aí eu criei essa história, E deu contei. certo. Aí, maravilha, acabou meu tempo, eu saí. No outro dia, eu estava lá sentado, aí o coordenador o Sérgio falou assim: Paulo, as crianças estão perguntando se você vai contar a história. Ah, que bonitinho. Falei: misericórdia. Aí eu fui, falei: vou. Aí eu fui e criei outro. Só que aí o que, que eu fiz? Eu imaginei que eles iam pedir, eu comecei a preparar histórias para contar. Né? Isso para criança. E teve uma ocasião também, eu já estudava na PUC, eu estava fazendo filosofia, né? E aí em 2000 teve um sarau lá na filosofia, na PUC, em que eu contei história no pátio, era mais ou menos umas 9h30, 10 horas da noite, e esse horário de entre 15 para as 10, 10 horas, o pessoal já começa a sair da PUC para ir embora, E aí é outro por causa perfil das também, vans, né? Já são e jovens, adulto. adultos. E aí, Síria, eu fui contar uma história, e quando eu terminei, eu percebi que tinha, assim, uma multidão me assistindo. Aí um amigo meu falou comigo assim: Paulo, você tem noção do que você fez? A quantidade de gente que parou aqui, que deve ter perdido o ônibus, perdido o van para te escutar. Eu falei: não, eu só contei. Eu só contei história. E aí eu falei: nossa, eu acho que eu tenho uma. Aí eu pensei assim: nossa, então a coisa Tem um é talento, tem um grandiosa. dom especial para Né? contar história. E Isso é aí, desde inegável, né? então, né, desde que eu comecei lá atrás com minha sobrinha, eu nunca mais parei. E eu gosto muito. E assim, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer uma oficina, eu sempre utilizo as histórias, a poesia, Uhum. para fazer o gancho com aquilo que eu vou Que falar. você vai falar. Agora, me tire uma dúvida. A gente sabe que a criatividade, assim, tem que ter para contar histórias e o talento que você tem, é claro. Mas na hora de interpretar um personagem, por exemplo, de contar uma história, o que que você mais observa nesse personagem? O que que você tenta trazer dele para você, para repassar a mensagem que você quer para as pessoas? Então, na verdade, assim, eu nem, porque assim, porque para a minha, quando eu conto história, né, sou eu contando, não tem um personagem, né? Então, o que eu faço é ler muito a história tem que tocar em mim também, ela tem que fazer sentido para mim, e eu tento levar, quando eu conto a história, o que eu faço
é utilizar algumas técnicas, como, por exemplo, o tom de voz, gesticular, o olhar, né? Dar o colorido para as palavras. Por exemplo, se eu conto para você, né? Tem um texto do Manuel de Barros que eu gosto muito, que é o menino que carregava água na peneira. Aí eu vou falar assim, ó, tem um livro sobre águas e meninos, gostei mais de um menino que carregava água na peneira. Eu não vou chamar a atenção de ninguém, mas eu tenho maneira de dizer isso. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. Então, quando eu faço, né, uma contação e faço outra, o que eu estou utilizando, né, é o tom da voz, é o colorido que eu dou para as palavras, é o gestual, é o olhar. É isso é que vai, de certa forma, isso é que vai fazer com que a pessoa se prenda ali na sua história pela forma como você conduz o Você texto. muda totalmente, né? O olhar, todas as Totalmente, expressões faciais. totalmente. E o que você gosta de ler? Você que conta tantas histórias, mas quando você está na sua casa, relaxando, que tipo de livro Ah, tem na sua cabeceira, hein? ó, ô Síria, eu tenho aqui do meu lado aqui tem uma estante só com livro infantil. Eu tenho aproximadamente 650 livros infantis. Eu amo literatura infantil, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço indicação de livros infantis toda semana, que é o Ler é Criar Asas. Eu leio sempre, sempre mesmo livro infantil. Agora, literatura mais adulta, eu gosto muito de ler livros mais. Eu tenho lido muito literatura contemporânea, mas gosto muito dos clássicos literários, né? Gosto muito do Miacouto, gosto muito da Conceição Evaristo, gosto muito da Carolina Maria de Jesus, da Cidinha da Silva, gosto muito da Clarice Lispector, né? Gosto muito do Walter Hugo Mãe. Tenho lido muito livros da literatura contemporânea, li recentemente o Eduardo Sabino, que é um escritor aqui de Nova Lima, da editora Causa e Letras, né? Tem o Cristiano Rato, que escreve poesia, que é muito bom também, que também é da editora Causa e Letras, e tem autores, por exemplo, como Elo Cunha, que lançou um livro recentemente pela Páginas Editora, tem uma escrita que é muito característica, com muitas características da obra do Borges, do Kafka. Eu gosto muito dessa literatura que provoca no leitor, né, um incômodo de sair do lugar e buscar para além daquilo que está se lendo. Sim. Eu gosto muito disso. Agora, queria que você falasse pra gente como é que tem sido para você esse período aí da pandemia. A gente sabe que você tem esse canal lá no YouTube, né, que você conta histórias. Você passou a explorar mais esse mundo aí das redes sociais? Então, desde que iniciou, desde o ano passado, né, ano passado eu trabalhava na livraria Leitura, fiquei lá de janeiro até setembro, e de setembro para cá eu trabalho hoje na menor e mais charmosa livraria de Belo Horizonte, que é a Livraria Páginas. Então, assim, eu fiquei muito pouco em casa, mas o período que eu fiquei em casa, eu passei a fazer lives. Eu fiz muita live, eu mediei as lives da leitura do Shopping Contagem, né? Fiz lives tanto no meu Instagram quanto no meu canal, continuei, dei muita palestra, fiz muita contação de história, conversei muito com jovens, né? Tudo isso usando, né, os recursos aí das novas tecnologias das redes sociais. E hoje, né, além de trabalhar presencialmente na Livraria Páginas, eu faço mediação das lives de lançamento de livro da Páginas Editora. Então, toda segunda e quinta eu tenho uma live de lançamento de livro. E também, recentemente, eu dei um curso com a Érica Lima, que foi Hora de Reis, Contar Histórias, Literatura para Infâncias e Direitos Humanos. E agora nós estamos vindo com um novo curso, também Literatura para Infâncias e Direitos Humanos, Direitos e Garantias Fundamentais, que vai ser em outubro. Eu e a Érica Lima criamos o Literatura para Infâncias e Direitos Humanos, Uhum. onde a gente dá curso de formação para professores, pessoas que têm interesse. A gente faz a literatura é um instrumento para a gente trazer direitos e deveres, trazer os direitos humanos, trazer deveres, né? Falar um pouco de cidadania, de participação a partir da literatura. Paulo, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho. Eu
por ter reservado um espaço na sua agenda para conversar com a gente, contar um pouco da sua história sobre quem é o Paulo Fernandes. Infelizmente, nosso tempo já esgotou, mas claro, você sabe, você é Eu, convidado de sempre aqui do nosso programa. eu agradeço a você, Síria, agradeço a toda a equipe, e queria terminar com um pequeno poema do Manuel de Barros, que eu gosto muito, Vamos lá, que alegria. e diz muito daquilo que eu acredito e daquilo que eu tento fazer, que é o retrato do artista quando coisa. E ele diz assim: a maior riqueza do homem é sua incompletude. Neste ponto, sou abastardo. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outro. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E que Hum. possamos borboletear por aí, renovando sempre a nós mesmos, a quem esteja em nosso entorno. Um abraço, obrigado. Um beijo carinhoso. Um Obrigado, beijo Síria. grande, Paula. Adorei essa mensagem, né? Que fica essa mensagem para a nossa semana, para a nossa convivência diária com as outras pessoas.